Estamos Boa iniciando noite. aqui a nossa live. Tudo bem com você? Tudo, e você, André? Prazer estar aqui. Tudo Obrigada bem. pelo convite. Satisfação nossa podermos conversar um pouquinho de um tema tão importante e tão relevante para os profissionais, para as empresas, principalmente agora, no ano de 2024, em que o momento do mundo, o momento do mercado é de uma hipercompetitividade, de uma ultraprodutividade. Então, nada melhor do que nós falarmos sobre 10 habilidades essenciais em gestão de pessoas e para 2024. Com Pessoal, enquanto a Dani ela vai se reconectando, acredito que ela teve algum problema lá com a conexão. Nós vamos aqui, vou apresentar para vocês o currículo da Dani. A Dani é uma excelente profissional. A Dani tem muita experiência com gestão, com liderança de pessoas. Inclusive, ela é sócia-diretora da empresa Dádiva Gestão Inspiracional desde 2009. Inclusive, se vocês quiserem, puderem seguir o Instagram dela é @dádiva_inspiracional. Depois nós vamos colocar na descrição do vídeo o Instagram dela. A Dani é uma profissional especialista em hospitalidade, com foco em treinamento e desenvolvimento de equipes. Ela tem uma grande capacidade de liderança e o foco dela, desse processo, é a alavancagem de performance. A Dani tem mais de 15 anos de experiência na área de vendas, atendimento, prestação de serviços. Também é professora do IBEC, na disciplina de gestão de hospitalidade e hotelaria hospitalar. Teve uma passagem exemplar trabalhando no grupo da Walt Disney, nos Estados Unidos, e possui diversas especializações, como especialização em marketing, hospitalidade, possui especialização em psicologia do comportamento humano, análise comportamental, formação em marketing pessoal, neuromarketing, neuroeducação, branding. Então, o que nós vamos estar conversando aqui hoje, esse bate-papo, extremamente relevante, e ela é uma pessoa extremamente apta para tratar do assunto e falar sobre as 10 habilidades essenciais agora no ano de 2024. Dani, estava apresentando o seu currículo aqui para o pessoal, parece que o som está melhor, parece que foi resolvido. Vocês estão me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ai, que bom. Agora para mim também está ótimo, sem interferência nenhuma. Pessoal Excelente, aqui, tá bom? excelente. Acabei de apresentá-la para o pessoal enquanto você se reconectava. Já coloquei o seu currículo, todo mundo já sabe quem é a Dani, e estão todos ansiosos para ouvir um pouquinho a respeito de você. Eu agradeço. Eu já ouvi, né? Acabei de ouvir a apresentação. É engraçado quando a gente ouve alguém apresentando a gente fala: "Meu Deus, a gente fez tudo isso. Eu sou tudo isso, gente", mas tô aqui com uma eterna aprendiz. Todos esses conhecimentos é um pouquinho só, né, do que a gente, do que eu vivenciei. Com certeza tem muito mais aí, essa troca, inclusive que nós estamos aqui hoje, isso para mim também é fundamental, é um aprendizado incrível. E eu que também quero agradecer todo mundo que está aí no chat, já dando boa noite a todos vocês, obrigada por estarem aqui nessa noite de quarta-feira. E o André me apresentou, eu preciso apresentar o André também, né? Esse profissional maravilhoso que me convidou, que está à frente aí da empresa Alta Gestão e Performance. É um executivo com mais de 20 anos em experiência de gestão de pessoas, liderança, negócios e empresas, administrando companhias multinacionais em cargos C-level. É professor universitário também, somos aí compadres, né, professores de pós-graduação em MBA. Como eu falei, é sócio fundador da Alta Performance, prestando serviço de consultoria, treinamentos, palestras. É pós-graduado em gestão de pessoas e liderança pela FGV do Rio de Janeiro. Que legal, André, olha. Pós-graduado em direito tributário também pela GV aqui de São Paulo.
pós-graduado também em Contabilidade Pública pela Universidade Sul de Santa Catarina, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV e bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Que maravilha de currículo, hein? Pois é, estamos Experiência juntos aí. maravilhosa. Estamos juntos vivenciando esse mundo corporativo, os desafios. E é justamente sobre esses desafios que é a nossa promessa para essa live de hoje. O nosso objetivo aqui com essa live é levar aos nossos ouvintes, aos nossos participantes, uma hora de uma jornada inspiradora, que eles possam se inspirar e receber insights baseados na sua experiência que é extraordinária, e insights baseados naquilo que nós vivemos todos os dias. Por isso, eu convido a todos para abrirem o coração, abrirem a mente e se prepararem para receber tudo o que de bom essa live vai proporcionar. E o melhor, no final nós temos uma surpresa para todo mundo. Qual que é, Dani? Olha lá, quem ficar até o final, primeiro que vai ganhar muito conhecimento. A gente vai falar de muitas competências, muitas habilidades. E no final, ainda pode garantir uma sessão de mentoria comigo e com o André, uma sessão de mentoria online, que nós vamos sortear quem estiver até o final. Ok? Então, fiquem até o final. A gente vai ficar aqui por volta de 50 minutos, 1 hora. Então, ficaremos aqui até umas 8h30, que a gente começou um pouquinho depois das 7h30. Mas o nosso compromisso aqui com vocês é de 50 minutos a 1 hora, né, André? E fiquem aqui, a gente vai falar das 10 habilidades que são importantíssimas na área de gestão de pessoas, ou seja, para todas as áreas, porque somos pessoas e a gente precisa ter essas habilidades fundamentais para o mercado de trabalho, para qualquer mercado, qualquer segmento. Então, bora lá, André, vamos começar? Vamos lá. E eu costumo dizer que quando nós falamos de gestão de pessoas é tão importante porque as organizações são pessoas. Pode ter inteligência artificial, pode ter robô, É pode ter verdade. máquina, pode ter tecnologia, mas por detrás de tudo isso são as pessoas. As pessoas que fazem as empresas acontecerem, as pessoas que alcançam os resultados, as pessoas que criam, as pessoas que incentivam, as pessoas que engajam. Então, pessoas são tudo. E são essas as pessoas que precisam enfrentar desafios e vencerem para ter o sucesso segundo a sua régua, para ter a sua alta performance, para alcançar os seus objetivos. E muitos objetivos pessoais, mas que refletem, obviamente, no profissional. E diante desse cenário, nós não poderíamos deixar de falar de uma habilidade que é fundamental, que é a comunicação. Comunicação. E aí, comunicação? O que você traz de contribuição sobre comunicação, André? Quando a gente olha a comunicação, a vida é feita de comunicação. Muitas vezes nós pensamos comunicação dentro da empresa, dentro do escritório. É a comunicação com o meu gestor, com o meu chefe, com o meu par, com o meu subordinado. É a comunicação com o cliente, com o fornecedor. Mas comunicação não é só isso. A vida é feita de comunicação. Quando nós chegamos em casa, comunicação com a esposa, comunicação com o marido, comunicação com os filhos, comunicação com os pais, comunicação com os amigos. A vida é feita de comunicação. Então, nós colocamos como comunicação uma das habilidades essenciais, porque é impossível, e eu vou dar ênfase nesse impossível, ter qualquer relacionamento sadio sem comunicação. A comunicação é a base de qualquer relacionamento. E um profissional de gestão precisa se comunicar ainda melhor, de forma clara, concisa, eficiente, eficaz, para diferentes públicos. Olha só que interessante, Dani. Nós, ou os profissionais, eles pensam que comunicar é só simplesmente levar a mensagem, simplesmente expor, uma exposição, um monólogo. Mas comunicação vai muito além disso. Na comunicação, é importante que a outra parte entenda a mensagem, receba, consiga dar sentido, significado àquilo que está sendo falado. E é aí que é o desafio. Porque
Cada um tem uma percepção. A gente fala muito isso no coaching, né? Cada um tem o seu mapa de mundo, cada um tem a sua percepção. Então, muito do que você fala, do que você comunica, ela vai ser absorvida de diferentes formas. Por isso que eu acredito que é um grande desafio hoje. Por mais que sejamos aí seres humanos sociais, precisamos das pessoas, precisamos nos comunicar, ao mesmo tempo é esse desafio, porque cada um tem uma percepção diferente, cada um absorve de uma forma diferente. Então, além de tudo isso, nós temos as ambiguidades, nós temos os vieses que fazem muitas vezes se tornar uma comunicação que a gente quer comunicar de uma forma, possivelmente vai ser entregue de outra. Hoje a gente está vendo aí na comunicação o ambiente corporativo de uma maneira híbrida, né? Então, você usar muito digital. Você já teve uma experiência que você já fez uma comunicação digital e aí parece que a pessoa ela quis dizer uma coisa e você fala, nossa, mas eu entendi outra? Parece que você falou em português e a pessoa entendeu em japonês. Exato. Então, assim, olha aí os ruídos que a gente fala de comunicação, ainda mais hoje, falando de um mundo pós-pandemia híbrido, né? Porque a gente tem tanto online quanto presencial. Então, imagina a comunicação, como ela tem que ser assertiva, como ela tem que ter estratégias para que você não tenha ambiguidade. Mas isso são comportamentos e são habilidades que a gente pode treinar, né? Inclusive, nós temos um treinamento que é a comunicação magnética, como você magnetizar a Exato. sua comunicação de forma assertiva para que o seu público entenda e que tenha resultados na sua empresa da forma como deve ser feito, né? Então, para isso existem técnicas, existem ferramentas e tudo, né, André? Eu acho que é super importante a gente falar isso já desde já. A gente está na primeira habilidade. O ser humano ele é altamente treinável. Nós podemos treinar tudo. Então, desde que vocês queiram, desde que nós queiramos, né? Eu sempre falo que a gente pode ser transformado desde que a gente queira. Então, a gente vai falar também isso, né? Que tudo é treinável, existem técnicas e existem ferramentas que vão potencializar a sua comunicação de uma forma assertiva para o que realmente você quer, o que você deseja para a sua empresa. E se o Ou para o seu outro pode negócio, para se o seu comunicar bem, por que a trabalho gente não pessoal. pode também? Se o outro pode, eu posso. Basta eu treinar, basta eu aprender, basta eu ir atrás desse conhecimento. Exato. Exatamente. Tem que ter aí, né, uma atitude de querer fazer diferente, né? E se você sabe qual é o segredo, a chave para se obter uma boa comunicação, a chave é ser um bom ouvinte. Quando nós somos um bom ouvinte, nós começamos a nos habilitar a ser bons Excelente. comunicadores. Mais do que a oratória, a escutatória, não é? Exato. E Muito bem. acredito, Dani, que a gente já pode emendar, já que a gente falou sobre escutatória e escutativa, a gente já pode emendar numa outra habilidade essencial, que é a própria escutativa. Porque eu não consigo me comunicar bem se primeiro eu não aprendo a escutar. As pessoas Exatamente. gostam muito de falar, mas gostam pouco de ouvir. E ouvir, quando ouvem, entra de um lado e sai do outro. E não é dessa escuta que nós estamos falando. É da escuta de receber, refletir, internalizar, para que possa ser devolvida uma mensagem. Mas aí entra um outro desafio, né? Eu vou ser um pouquinho de advogado do diabo, que eu vou fazer os contrapontos, né? Por Claro. que é tão difícil escutar as pessoas? Por que é tão desafiador? Porque nós, seres humanos, a gente tem uma tendência muito grande de ataque, né? Falou algo, eu estou colocando numa situação aonde você tem que escutar muitas vezes alguma coisa que você não quer ouvir naquele momento. E aí, qual que é o grande, qual que é o comportamento que é, na maioria das vezes, que acontece? A gente nem espera a pessoa acabar de falar e a gente já atropela e já parte para o ataque, Ataque. né? Para o ataque.
Então, eu acho que uma grande dica, e isso entra muito numa outra que a gente vai falar, né? É a gente escutar, né? Aprender a gerenciar essa emoção, essa vontade já de falar e tentar escutar no todo, porque isso não só para a área profissional, mas para a área pessoal também, gente. A gente às vezes atropela muitas vezes o outro. Espera, aguarda, espera eu acabar de falar. E uma outra coisa que é muito, que é uma dica também que eu vou dar aqui, caso você não tenha entendido, faça perguntas antes de expor a sua argumentação, né, André? Então, assim, no sentido, se você não está concordando, olha, me dá um exemplo de quando eu tive esse comportamento. Olha, você podia ser mais específico, porque eu não estou conseguindo entender qual que é o ponto. Mas qual que é o objetivo dessa conversa? Então, são formas da gente ter uma escuta ativa para que a gente entenda e que isso é comunicação, né? Para que ela flua Sim. e que no final você tenha um entendimento de que você precisa melhorar em algum ponto, você precisa trabalhar, e isso é normal, né? Somos seres humanos, estamos aqui em evolução constante, aprendizado. Agora, como falar, como escutar, como não revidar ao ataque, aí vem uma outra habilidade super importante que foi muito falada, inclusive na pandemia, foi assim, sucesso de público, que é a inteligência emocional, né? Eu acho que a gente vai vendo as habilidades e como elas se interligam, como elas Não, se não existe uma entrelaçam. habilidade solta, é tudo. A Tudo está gente conectado. tudo está conectado. Esse é o termo-chave, está conectado. E o profissional que quer vencer os desafios de 2024, que quer vencer todos os desafios que vêm para frente, tem que ter desenvolvido em si, tem que procurar ser melhor em todas essas habilidades. Então, comunicação, perfeito. Escuta ativa, perfeito. E inteligência emocional, que nada mais é do que a capacidade de gerenciar as suas próprias emoções. É a Exatamente. capacidade de gerenciar as suas emoções diante das outras pessoas, diante dos fatos, dos eventos, do estresse do dia a dia, da ansiedade. Sabe, Dani, eu observando as pessoas, liderando a equipe por muito tempo, eu tenho observado que quando falamos em inteligência emocional e a situação está tudo bem, é muito fácil. Quando É, está tudo bem, todo mundo tem um alto grau, um alto nível de inteligência emocional. Mas a hora que não bate a meta, a hora que começa o problema, a hora que começa a dificuldade, a hora que perde o contrato, a hora que briga com a esposa, que briga com o marido, que briga com os pais, com os filhos, com a... Aí que a inteligência emocional precisa ser exercitada. É nesse momento que, de fato, eu devo gerenciar as minhas emoções. Eu vivi um episódio numa empresa, há muitos anos atrás, em que estava tendo uma conversa normal de trabalho, cobrança normal. Oh, qual é esse prazo? Você vai entregar isso? Você vai entregar aquilo? Vai fazer dessa forma? Vai fazer de outra forma? Está atrasado? Não está? E no meio daquela conversa, uma das partes da conversa ficou tão irritado, estressado com uma cobrança normal de trabalho, que ele se levantou, começou a gritar e foi para cima do outro dando murros e tapas. meu Deus. Olha, você vê? Uma faísca, uma situação aparentemente simples, que foi uma catástrofe. Inteligência emocional. Precisamos gerenciar nossas emoções. Não importa o momento, temos que gerenciar. E na hora que está mais estressante, mais difícil, mais complexo, aí é onde eu tenho que fazer maior uso dessa habilidade. Exato. É que no caso aí ele já devia estar se guardando tanto, já levando tanto. Eu fiz uma vez um treinamento sobre saúde mental. E cada um assoprava a bexiga à medida que eu ia passando situações. E aí teve uma pessoa que a maioria foi lá enchendo a bexiga e tal, né, pra gente ver o nível da paciência da pessoa. Teve gente que estourou 3 bexigas, enfim. E aí eu perguntei para um senhor, eu falei para ele assim, eu falei: "Nossa, o senhor
sua bexiga ficou intacta, né? Olha, o senhor tem um autocontrole emocional. Ele falou, às vezes a gente passa a impressão de que está tudo bem, só que também não está. A Uhum. minha bexiga estar vazia não significa que a minha paciência não está se esgotando. Então, você vê, cada um tem uma percepção. Quando ele falou isso para mim, por isso que eu falo que o treinamento, né, a gente tem um aprendizado absurdo, porque ele me levou num insight que até então a dinâmica estava indo para um caminho, mas quando ele me trouxe esse olhar, eu falei, é verdade, porque tem muita gente que guarda, vai guardando. E isso não é ser inteligente emocionalmente. Você vai Exato. guardando, vai guardando. Nossa, eu sou mega inteligente. Isso daí é causa de burnout. O que as empresas estão falando hoje de burnout? Porque a pessoa vai guardando, ela vai somatizando até um ponto que ela cai dura e vai acordar uma semana depois no hospital. Então, inteligência emocional não é isso, não é abaixar para o outro, falar, você está certo e você vai somatizando. Não é isso. Inteligência emocional é a capacidade de você gerenciar as suas emoções. Mas para isso, existem, claro, diversas ferramentas, mas eu acho que a principal delas, André, que a gente pode trazer aqui, é o autoconhecimento. Exato. A gente tem que saber o que nos motiva emocionalmente para algo, né? Para um gatilho de explosão, de raiva, para a gente saber. Até porque a vida é isso que você falou. É na hora do vamos ver que a gente vai ver se a pessoa ela tem inteligência emocional ou não. É muito fácil a gente estar super bem, a vida tá tranquila e a gente falar que a gente é inteligente emocional, né? Recentemente saiu uma pesquisa que 85% dos profissionais, eles são desligados das empresas, não porque não por serem maus técnicos, por serem maus funcionários, mas porque o grau de inteligência emocional deles é baixo, é bem baixo. Ou seja, na hora que uma empresa, que um gestor, que um RH vai tomar uma decisão, inteligência emocional pesa muito. Exato. Suas Então é atitudes, né? importantíssimo, fundamental, que os profissionais procurem desenvolver essa habilidade. Autoconhecimento, você deu a dica perfeita para que isso aconteça. E um outro caminho para isso, na verdade, é uma outra habilidade que nós vamos falar que é essencial, é a própria flexibilidade. O profissional hoje, do século XXI, o profissional de 2024 precisa ser flexível. Exatamente. O E a mercado. flexibilidade é exatamente como o nome diz, né? Então você precisa estar aí antenado nas mudanças. A gente vê muitos profissionais que dizem assim: ah, mas aqui sempre foi assim. Tá indo bem, a gente está indo tranquilo, as coisas estão acontecendo bem. E aí fica naquela zona de conforto. Mas será que até em time que está ganhando, a gente precisa. É aí que a gente precisa trabalhar, é aí que a gente precisa inovar. Não é só no momento. A gente tem essa tendência, né, André? As empresas têm essa tendência de falar: eu só vou mexer quando eu estiver perdendo. Mas você já está perdendo. A gente tem que se antecipar, muitas vezes, na maioria das vezes, sempre, ainda mais com o mundo que a gente está. Então, a antecipação ela é fundamental. E a flexibilização é isso: é você testou, deu certo, não deu, muda, né? A gente tem inclusive uma técnica do TOTS, né? A gente tem o TOTS, testa, opera, testa, sai. Então, assim, é isso. Ah, mas e se der errado? Mas e se der isso? Mas vamos fazer, vamos testar para entender. E o profissional flexível, ele é um profissional que ele está sempre em busca de melhorias na empresa. Ele não é um profissional acomodado, é um profissional que ele está sempre incomodado, é? Ele está sempre querendo fazer mudanças. Isso é muito, muito diferencial no mercado que a gente está hoje. Por mais que a gente esteja tendo, eu percebo muito isso nas empresas, por mais que a gente esteja tendo aí mudanças absurdas a todo momento, a gente tem essas mudanças no mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas cada vez mais acomodadas. Ah, tá Sim. bom.
esse processo tá indo bem. Será que não tem como mudar, ou melhorar, ou inovar? É aquele incômodo constante que a gente tem que ter, né? Nós Isso temos para mim é aqui um diferencial enorme. Nós temos aqui 2 questões importantes sobre isso que você está dizendo. A primeira questão é: existe um ditado que time que está ganhando não se mexe. Isso não é verdade, porque Exato. os concorrentes, e aí entende-se concorrentes como outras empresas, outros profissionais, os colegas, eles estão procurando a solução. Eles estão procurando dia a dia competir. Eles estão procurando dia a dia ser melhor. Então, um time que está ganhando não se mexe sim, porque o concorrente está se mexendo. E um acerto que o concorrente tiver, que o outro profissional tiver, ele vai ultrapassar o nosso time que estava ganhando e o nosso time vai perder. Existem Exatamente. histórias de muitas empresas que nós poderíamos fazer aqui horas de conversa sobre isso, que eram times que estavam ganhando e se perderam. Existe uma história famosa de uma empresa de máquina de escrever, estava ganhando, ganhou durante décadas, Olha lá. mas não mexeu. Um dia veio um concorrente novo, um novo negócio, e venceu e ela perdeu. Então precisa flexibilizar. Não é porque está ganhando que eu não flexibilizo, não é porque hoje eu estou no Verdade. auge que eu não flexibilizo, não é porque está tudo certo que eu não flexibilizo. Legal, está dando errado, eu flexibilizo? Sim, porque se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer diferente. Mas se está dando certo também, eu também preciso flexibilizar, preciso procurar alternativas de ser melhor, de fazer melhor. E aí eu vou estar sempre na frente do game. Caso contrário, eu sou passado para trás. André, e você viu como que o pessoal tá aqui engajado nos comentários, hein? Eu, às vezes, Inclusive, eu tô de olho aqui nos comentários. Que legal, Madalena, Feliciano, maravilhosa. Ai, sempre maravilhosa, eu maravilhosa. preciso ler o comentário da Fabiano, Madalena. hã? Eu preciso ler aqui para gente o comentário da Madalena. Ela disse: pessoas são contratadas por competências técnicas e desligadas por falhas comportamentais. Então, Maravilhosa. desenvolver habilidades é essencial. Olha lá, o Vitor também, nessa vida sempre teremos problemas e o que é preciso, de uma forma, achar uma solução e usar ela como ensinamento para evoluir a si mesmo ou a empresa. Excelente. Olha lá. Exatamente, Então, você exatamente. sabe que eu trabalhei na Disney e eu estou sempre analisando aí a empresa. E olha lá, a gente está falando de flexibilização, de não estar na zona de conforto, que até o Fabiano colocou aqui, mas a zona de conforto é muito gostosinho, é uma delícia. Mas olha só, até a Disney, e a Disney é uma Disney, não é? A Disney, ela está todo momento trabalhando, é um dos pilares da empresa, é a inovação. Exato. Então ela tem que estar sempre se flexibilizando. Teve eles fizeram a questão dos ingressos. Você tinha que, como se fosse passagem aérea. Segunda é um preço, terça é outro. Uhum. Isso daí eles flexibilizaram, agora não precisa mais. Antes, eles estavam colocando estacionamento pago para os hóspedes, que até então era gratuito, cortesia. Agora eles voltaram atrás, tiraram novamente a questão do custo, né, do pagamento. Então é isso, testa, opera, testa, sai. Então é isso, vamos ver o que vai acontecer, qual que vai ser a resposta do meu público. Se não tiver agradando, né, ao cliente, tira e tá tudo bem, né? Eu acho que são erros Exato. que não são erros, na verdade, são aprendizados. É, É que a gente tem precisamos muito encarar dessa forma. Erros essa são questão da oportunidades de culpa, aprender. mas é uma culpa errar, né? É muito Exato. errado errar. É muito errado, você vai ser julgado. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas Então, eu acho que qual a outra habilidade essencial que nós temos que levar aqui para o pessoal? olha lá, eu acho que está na hora da gente falar da liderança. É, liderança. Liderança. Estamos aqui na quarta habilidade, né? Eu Já costumo falamos dizer, de Dani, comunicação, só para a gente sim, recapitular: comunicação, escuta escutativa, ativa, inteligência flexibilidade emocional,
Inteligência emocional. E flexibilidade. agora, quinta habilidade, liderança. Exato. Eu costumo dizer, quando a gente fala de liderança, que liderar é influenciar, que liderar é inspirar. E quando a gente escuta falar sobre liderança, muitas vezes as pessoas pensam que liderança é quem tem um cargo formal de líder. Está lá na carteira de trabalho, líder, gestor, supervisor, gerente. É o que as pessoas costumam pensar. Sim, Mas se verdade. liderança é influenciar e é inspirar, todos nós somos líderes, porque todos nós inspiramos e influenciamos pessoas. Se somos pais, influenciamos nossos filhos, influenciamos nossos amigos, influenciamos na escola, influenciamos no dia a dia, influenciamos no meio de transporte, influenciamos numa live, influenciamos. E liderar é influenciar. A pergunta importantíssima é: o que nós estamos fazendo com essa influência? E eu acho que o líder, eu acho que eu sempre falo, acho que é tudo isso que você falou. A gente, na verdade, se fosse falar de liderança, só uma live, acho que não ia ser suficiente, porque Sim, liderança é algo que transcende várias definições. Mas sabe o que eu defino um líder? Agora pensando numa gestão, numa gestão em casa também familiar, né? Uma gestão profissional. Eu defino que um bom líder, ele é um bom observador. Ele é uma pessoa que observa o que está sendo dito e o que não está sendo dito. O que está sendo, né, visto e o que não está sendo visto. Ele é um bom observador. Ele é um cara que treina muito o olhar. Para você ser um observador, ele é um treinador de olhar, né? Ele é um cara que ele é visionário. Ele vai sim, além do que muitos estão vendo, né? É só a gente pensar aí nos grandes líderes, né, André? Se a gente pensar, bom, Walt Disney, que para mim é uma referência de liderança, poxa, um cara em 1940, ele já ter tido toda aquela visão, né? E levar uma equipe a se inspirar por uma visão que era dele, né? E o cara era altamente visionário, ele tinha um treino de olhar, né? Ele era aquém do momento atual que ele vivia. Então, eu acho que se a gente for pensar os grandes líderes, eu acho que é muito isso. É um cara que ele olha, ele tem uma visão além do alcance. Ele tem um olhar muito, muito clínico. Ele vê o que os outros não veem. E é uma coisa muito que precisa de treino isso. Isso é treinável, sim, né? treinado. Eu falo muito para os meus alunos isso. Eu falei, gente, vocês precisam treinar olhar. Você precisa entrar num lugar e você ver, sentir. Isso é olhar. Você não olha só com os olhos, você olha com todo o seu corpo, todos os seus sentidos, né? Então a gente precisa treinar muitas coisas, não é só o olhar. Então, eu acho que um bom líder, ele é um bom treinador de olhares. E O você que você sabe acha? qual é a problemática de toda essa questão de liderança? Eu vou voltar num pontinho que nós falamos lá no início da live. É autoconhecimento. Porque como esse líder, essa pessoa, pensa em liderar outras pessoas, liderar na empresa, liderar na sociedade, quando muitas vezes ele não tem a capacidade de liderar a sua própria vida. Ele não, a sua casa, o seu ser está bagunçado. Então, para que esse líder chegue nesse ponto de inspirar para o bem, porque todos inspiram, a questão é se está inspirando para o bem ou para o mal. Para que o líder chegue nesse ponto de inspirar para o bem, de deixar um legado, algo positivo, ele precisa primeiro se conhecer. Ele primeiro precisa ter a capacidade de se autogerenciar. Se autogerenciando, ele consegue trilhar um caminho que então vai inspirar outras pessoas para coisas positivas, inspirar outras pessoas deixando um legado. A problemática é essa: as pessoas têm dificuldade de buscar o autoconhecimento. Exatamente. E isso acontece porque é duro buscar o autoconhecimento, é muito difícil, é doloroso. É doloroso olhar para dentro de nós mesmos, sem máscaras,
e fazer um diagnóstico. Olha, eu não sou bom nisso, isso não está legal, essa atitude minha não foi adequada. É muito difícil. Porém, sem esse diagnóstico, sem o autoconhecimento, nós não evoluímos como pessoas, como cidadãos. Se não evoluímos como cidadãos, não somos bons líderes. Se não somos bons líderes, não temos capacidade de influenciar a sociedade para o bem, como grandes líderes da história fizeram. É verdade. Não, esse olhar do autoconhecimento ele é fundamental. A gente começa a entender que se não começamos por nós, a transformação ela tem que sempre começar de dentro para fora. E muitas profissionais eles acham que o problema, o desafio, ele é de fora para dentro. Não, o de fora para dentro já é uma consequência do que está acontecendo de dentro para fora em você. Então, Exato. esse treino de olhar que eu falo, e você colocou muito bem, né, a questão do autoconhecimento, a gente precisa primeiro, para treinar o olhar de fora para dentro, eu preciso treinar meu olhar de dentro para fora. E aí que é o que você falou, é duro, né, a gente olhar e falar: "Poxa, eu preciso", mas aí de novo é a percepção, eu preciso ser bom em tudo? Eu preciso ser maravilhoso em tudo? Então, aí entra também uma outra habilidade que nós estamos colocando aqui, que eu acho que é super pertinente a gente já integrar, que é a humildade. Que a gente tem que entender. Eu acho que a humildade, muitas pessoas utilizam a humildade de uma maneira equivocada, acredito eu, né? Então, assim, ele é humildezinho, olha, ele é tão bonzinho. O humilde, né? A gente pensa naquela pessoa humilde, que não tem tantos recursos. Mas a humildade, gente, ela é extremamente essencial nos dias de hoje, né? Para quem quer se desenvolver, para quem quer ser aí, como a Madalena falou, ser líder da nossa própria vida, a gente precisa ser humilde com nós mesmos, né? E aí eu até coloco que é muito bonito o que a gente está falando, mas a realidade, quando a gente fala de humildade, de expor as nossas fraquezas, a gente percebe que as empresas, André, eu vejo muito isso, né? E já tive muitas experiências comigo mesmo. As empresas elas não permitem que o profissional ele erre, porque a humildade é a gente mostrar as nossas fraquezas em uma reunião. Você falar, olha, eu não entendi isso, você pode repetir? Olha, essa parte eu preciso de alguém porque eu não lido bem com essa parte. Isso, em algumas empresas, né? Estou colocando em algumas, né? Para a gente não ser tão ter uma visão Oxalá tão todas negativa, evoluam. não é? E o errar, o pedir ajuda, o dizer que não sei, é mal visto pelas empresas. Você errar, né? Como que você errou? Você errou, nunca mais você vai ser chamada. Você não faz um bom trabalho. Às vezes a pessoa fez uma vez, ela errou porque ela fez pela primeira vez e ela errou, e a pessoa ela é taxada, ela é desconectada daquela equipe, muitas vezes ela é desligada porque ela errou. E aí que eu falo, né, que nós temos que mudar esse mindset nas empresas. Porque hoje as empresas estão como? Você não pode errar, você tem que ser o melhor. E aí entra de novo o burnout. Por isso que as pessoas estão ficando loucas, porque como que você vive num mundo assim, né? E aí a falta de oportunidades de melhoria traz o quê? Uma falta de criatividade nas empresas. Já que eu não posso errar, eu vou ficar quieto, porque eu não posso errar se eu falar alguma coisa errada. E isso está minando absurdamente a inovação e a capacidade de criatividade das empresas. Por isso que eu gosto, quando falamos desse aspecto, errar e acertar, o erro tem que ser tratado pelas empresas como oportunidade de aprendizado. O erro ele faz parte. Eu costumo dizer para todos os meus amigos, os meus funcionários, as minhas equipes, que só erra quem faz. Quem não quer errar, cruza o braço, fica na zona de conforto e não faz. E aí nós temos um exemplo que é acreditado a Thomas Edison, que é as tentativas e acertos, ou tentativas e acerto para a descoberta da lâmpada elétrica.
Exato. Alguém perguntou para ele em determinado momento: "Poxa, Thomas Edison, você errou 1000 vezes tentando fazer essa descoberta, a lâmpada". E ele respondeu simplesmente: "Não foram 1000 erros, foram 1000 maneiras diferentes de saber o que Ex não funcionava, para então fazer o que funcionava". Olha a mudança de olhar, olha o que que é um Exa olhar de uma pessoa visionária, né, e ao mesmo tempo extremamente pertinente, né, não foi erro, foi uma oportunidade de ver como não era para ser feito. Olha a diferença que entra muito em PNL inclusive, né, se a gente for pensar, esses grandes líderes, esses grandes inovadores, eles são mestres em PNL, mestres em coach, Madalena aqui, nossa mestra coach maravilhosa. Aliás, obrigada, viu? A Madalena colocou aqui, por mais lives como essa, como falta tudo isso em quase todas as empresas. Olha que legal. E André, olha o que, que o Felipe colocou. Como melhorar isso nas empresas? O Felipe colocou a questão da, acho que da melhoria do erro, né, que a gente falou. Felipe, eu acho que assim, nada muda da noite para o dia. A gente tem essa coisa de achar que em treinamento, em gestão de pessoas, as pessoas elas se ligam numa tomadinha, ela tem que amanhã já estar funcionando de outra forma. A mudança, ela não é do dia para a noite. E por isso que muitas empresas acabam deixando de lado capacitar as pessoas, porque isso leva tempo, precisa de permanência, precisa de constância. E muitas empresas, elas não estão é, elas não estão comprometidas a fazer algo que seja perene, que seja sustentável. Então, o que eu acredito é que um bom programa de gestão de treinamentos, focado em liderança, trabalhar cultura, enfim, tem uma série de coisas, mas não é da noite para o dia. Mas é possível. Dani, eu lembrei de uma história que eu contava muito quando eu dava treinamentos, alguns anos atrás, e que é totalmente pertinente à pergunta do Felipe e ao ponto humildade. Que humildade, então, é a capacidade de reconhecer as nossas limitações e estarmos abertos ao aprendizado. E tinha uma história que talvez alguns que estão aqui já escutaram, mas que traduz isso, que é a história da fábula do leite. Havia uma cidade no interior do Brasil que uma vez por ano era comemorado o Dia do Leite. Todo ano, aquele dia era comemorado o Dia do Leite e tinha a festa do leite. A economia da cidade girava em torno do leite. E a festa era baseada em que todos os moradores da cidade enchiam o seu balde de leite, iam lá na vaca, colhiam o Aham. leite, enchiam seu balde, levavam até o chafariz da cidade, despejavam o leite no chafariz e à noite, a cidade, a praça iluminada, aquele chafariz era ligado e ele espirrava leite, a fonte para todos os lados. E um certo dia, uma pessoa teve a seguinte ideia: poxa, é tanto leite, é tanto desperdício, que eu vou mudar essa estratégia. Eu vou economizar o meu balde. Ninguém está vendo. E ao Aham. invés de eu levar um balde de leite, eu vou levar um balde de água e colocar no chafariz. E essa pessoa levou e colocou um balde de água no chafariz, que no seu entendimento se misturaria com centenas e dezenas de baldes e não faria diferença alguma. À noite, no momento da festa, luzes acesas, o chafariz, a fonte foi ligada, e quando ligaram aquela fonte, só tinha água, não tinha leite. Porque todos os moradores da cidade, diante da crise, pensaram da mesma forma: vou levar o meu balde de água e economizar o leite. O que essa história nos traz aqui? A mudança da cultura da empresa não é da dia para a noite, depende da alta administração, sim, depende dos sócios, se for uma empresa familiar, sim, depende da diretoria, sim, porém, depende de cada pessoa. Cada um precisa fazer a sua parte. A mudança que nós queremos começa em nós. Então, nós decidimos se vamos levar para a fonte um balde de leite ou se nós vamos levar um balde de água. Se Exatamente. todos se conscientizarem e levarem o seu balde de leite, a cultura vai mudar,
e à noite nós vamos ter uma grande festa regada a leite. Mas se nós não fizermos a nossa parte, preocupado com as outras pessoas, a cultura da empresa também não vai mudar. Então, como aceitar o erro? Como buscar criatividade? Como ter humildade? Vamos começar por nós. O que nós queremos diferente, façamos hoje. Isso está relacionado a autoconhecimento, está relacionado à capacidade de liderança, está relacionado à humildade, está relacionado a várias habilidades. Mas o importante, comece em nós. Exatamente. Nós damos o primeiro passo, nós fazemos a constância, nós fazemos a diferença e influenciamos os outros a também fazerem diferença. Excelente. E aí E se é o que eu sempre falo, né? Se você não está vendo a mudança, por mais que você esteja, porque também tem esse lado, né, André? Às vezes a gente tem todo esse essas habilidades e quer fazer. Se a empresa não quer e você tentou, aí quem tem que mudar é você, meu querido. flexibilize-se. Flexibilize-se, testa opera, não deu, sai, né? Procure o seu ciclo em outro lugar. Mas não fique na sua zona de conforto, flexibilize-se. Muito Vamos para bem, o próximo, já vamos, engajando, já vamos. aproveitando humildade, você já puxou esse tópico agora há pouco, habilidade essencial, criatividade. Criatividade. E olha lá o que eu falei, né? As empresas, elas, por não acreditarem que o erro é algo saudável, porque errar, a gente sempre fala, né? Errar é humano. A gente, quando a gente era criança, bebezinho, a gente não aprendeu, a gente não nasceu que nem Macunaíma, né? Já sai andando. Não, a gente caiu várias vezes até a gente aprender a andar. E a gente, engraçado, né? A gente, agora eu também sou mãe, mas na época que eu fui engatinhar para andar, a gente era movido pela motivação dos pais, né? Vai, você vai conseguir. E aí você caía, tudo bem, continua. E aí você vai para o mundo empresarial e aí você cai porque você está aprendendo. E aí você é o quê? Taxado, cancelado, desligado. E aí as empresas estão perdendo a oportunidade de serem criativas. Você está minando a criatividade. Porque já que eu não posso errar, eu não vou falar. Vai que eu erro e aí alguém vai falar alguma coisa. Vai que eu vou apresentar essa solução, uma inovação, algo que eu acho que é interessante, e aí alguém vai falar alguma coisa. Então, a criatividade, ela precisa cada vez mais ser trabalhada da forma inversa. A gente trazendo os erros como forma de aprendizado, né? A humildade que a gente falou, né? Como melhorar isso? Tirar o ego de lado, né? Tirar o ego e falar, olha, eu preciso da ajuda de vocês, então líder, olha, a gente estou aqui, vocês precisam, eu preciso de vocês, nós precisamos achar algo aqui, o que vocês acham? Pode falar, vamos fazer um brainstorm, olha, tudo é válido. E comunicação, né? Nesse brainstorm, poxa, que legal, eu gostei dessa ideia, mas vamos deixar para um outro ponto? O que vocês acham? Então, é isso. Eu acho que a criatividade ela é um fator extremamente valioso para as empresas, extremamente valioso para os profissionais e que a gente precisa trazer mais técnicas para as empresas verem que realmente a criatividade ela pode ser algo que ela tem que ser trabalhada nas empresas e precisa ser trabalhada na liderança em primeiro lugar, para que a gente não mine essas cabeças pensantes, né? Hoje a gente está, de novo, num mundo altamente digital, as pessoas estão cada vez mais. Eu ouvi esses dias os indigentes cognitivos. Você já ouviu falar dos indigentes cognitivos? Uhum. São os indigentes, né? Não, a primeira, nós somos a primeira geração agora, né, que está vindo, a primeira geração que vai vir com QI, já está com QI mais baixo. Sim. Por quê? Porque a gente está minando a criatividade, não só nessa questão que eu falei, nesse cenário, mas hoje você tem tudo muito mais digitalizado, você tem um chat GPT, as pessoas estão deixando de ler, né? Não pensam. A leitura ela é importantíssima para a criatividade,
né? A coordenação motora fina, as crianças estão perdendo isso. Então, trazer isso nas empresas, né? Hoje, os grandes temas que eu recebo, André, de treinamento, sabe o que, que é? Trabalho com raciocínio lógico, né? Trabalhos, treinamentos vivenciais, como você trazer um treinamento onde muitas vezes a pessoa vai ter que criar, vai ter que transformar 2, 3 itens em alguma coisa, e ela vai ter que apresentar aquilo, então usar a criatividade. Olha lá, são treinamentos extremamente importantes, está sendo muito trabalhado nas empresas, pelo menos eu estou recebendo muito essa demanda, né? Para isso, para justamente você elevar o nível de capacidade cognitiva que está sendo cada vez mais perdida nas empresas. Inclusive, esses dias eu estive numa empresa no sul do país dando um treinamento sobre criatividade. O Olha tema lá, do treinamento, a necessidade da empresa de colocar, de engajar suas equipes a isso, foi criatividade nas vendas. Como ser criativo para vender? Porque todos estão acomodados e não saem mais da caixa. Não há uma dificuldade enorme em pensar e procurar soluções. Então é preciso pensar, é preciso procurar soluções e para ser criativo tem que exercitar. É exercício. exatamente. Exatamente traduzindo tudo que você disse, exercício. Se não houver exercício, nós não temos a capacidade, nós não desenvolvemos a habilidade de criatividade. Vamos passar para o próximo, Dani? Vamos. Eu acho que aí já podemos falar de geração de soluções, Sim, né? Eu acho que cabe muito bem. Então, olha lá, como que você vai ser criativo num treinamento de 8 horas, técnico, teórico, totalmente fora do contexto. Então, você precisa ser um gerador de soluções. Um líder, ele precisa encontrar soluções diferentes, disruptivas, sai da caixa, né? Então, novamente, os treinamentos vivenciais, eles são super bacanas. Ó, tem um que até o pessoal pode fazer um Google depois, gente, espera a live acabar. O Demar, eu uso um que é super simples de fazer, mas dá um resultado absurdo, que é o The Marshmallow Challenge. Já ouviu falar o desafio do marshmallow? sim. Gente, é um desafio que foi disseminado em vários países, com vários públicos, né? Criança, é, é, engenheiros, enfim, várias pessoas fizeram. É uma coisa tão simples, mas tão criativa. Você vê cada coisa sendo feita quando você apresenta materiais simples e você coloca um briefing lá e eles vão fazer construções, né? Isso é uma forma de você trazer soluções depois no debrief, né? Depois que você vai abrir lá o que eles fizeram, aí a gente trabalha muito a parte de criação e de geração de soluções, porque muitas vezes a gente está focado no problema. A gente é muito negativo, a gente está muito mais para o negativo, né? O negativo ele dá mais ibope, na verdade, né? É um fato que a gente vê aí nos jornais. Ninguém fica falando, olha que legal, a pessoa ganhou um prêmio, nossa, o Brasil, como ele produziu. Não, o que dá ibope é o negativo. E a gente acaba sendo muito negativo. A gente só pensa na crise, a gente só pensa no problema, a gente só pensa naquela pessoa que não dá resultado. Mas e o outro lado? Tem sempre um outro lado. No copo meio cheio, no copo meio vazio, a gente também pode achar que o copo está meio cheio. Então, isso é a Sim. geração de soluções, né? E eu acho que é fundamental a gente ter esse mindset, né? É uma mudança de mindset. Parece que olá, PNL, tudo que foca cresce, exatamente, né? Olá, ai, tá horrível, minha vida tá uma porcaria, eu não tô conseguindo fazer nada. Fica pensando assim, né? O mundo vai conspirar né, no que você tá pensando. E nesse mundo que nós estamos, o que mais tem é problema. Basta que as pessoas queiram ser criativos e procurar soluções. As empresas anseiam por profissionais que encontrem soluções e soluções criativas. Quem tem uma solução para resolver problema X? Quem Exato. tem solução do problema Y? O mundo está cheio de problemas. Quem tiver solução fará a diferença. Então, uma dica, um caminho para quem quer ter sucesso é encontrar soluções.
falamos de Thomas Edison, ele encontrou a solução, criou a lâmpada elétrica. E todas as grandes invenções da história foram soluções. Um dia, o mouse que nós usamos e achamos uma coisa tão simples, Exato. havia uma dificuldade enorme no manuseio do computador. E alguém teve a ideia e achou a solução de criar o mouse para resolver aquele problema. Soluções. Não importa se aparenta ser uma solução simples ou uma solução complexa. Nós temos que encontrar soluções para os problemas. Quem tem a capacidade de ser criativo e encontrar soluções está não 1, mas 10 passos à frente. Agora, Sejamos criativos. Na verdade, faltam 2, Dani. Faltam 2. Então, qual? pessoa comprometida, Prometida. né? Eu sou comprometida, eu sou motivada a soluções, né? Quando a gente fala de comprometimento, é o quão motivado você tá para determinada solução. Porque é muito fácil também a gente falar, eu acho que precisava ser isso, e também não faz. Sim. Não é verdade? Eu acho que eu preciso ser, a solução para mim é eu colocar um e-commerce na minha empresa. Eu acho que é importante isso e eu acho que essa é a solução. Quão comprometido você tá para colocar isso, em quanto tempo e até que mês, né? Você tem que colocar isso em prática. O comprometimento, ele é isso. Se você não está comprometido, você pode até ser um gerador de soluções, mas você não vai colocar aquilo em prática. Vai ficar engavetado, vai ser a página de Vai um ficar livro esquecido engavetado. no fundo da gaveta. Não adianta. Verdade. Tem que ter a ideia, achar a solução e fazer acontecer. Sair da zona de Exatamente. conforto, fazer acontecer. Eu gosto de traduzir comprometimento com um termo-chave: senso de dono. Para mim, isso traduz o conceito de ser comprometido. Porque se eu sou o dono do negócio, eu faço para acontecer, eu faço para funcionar, eu faço para implantar, eu faço para ser melhor. Uma vez eu escutei uma história lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira, que tinha um funcionário, um gerente comercial trabalhando no computador dele, todo mundo já havia ido embora do escritório e as luzes estavam todas acesas. E o funcionário estava lá trabalhando no computador, gerente comercial, e todas as luzes acesas. E desceu o dono da empresa, era como 9, 10 horas da noite, e ele viu as luzes acesas e ele foi apagando uma por uma. E aí aquele gerente comercial ficou olhando, ué, mas o dono da empresa apagando a luz? Veja, senso de dono. Quem tem o senso de dono, quem é o dono, como ele agiria? Então, se eu sou comprometido, eu tenho o senso de dono. Se eu tenho o senso de dono, eu ajo como dono, eu faço como dono mesmo não sendo. Então, para que eu vou gastar energia elétrica, responsabilidade com o meio ambiente, essa responsabilidade com as contas da energia, Exatamente. desculpa, com as contas da empresa? Então, o gerente comercial só ficou olhando. E aquele gerente comercial me disse, anos depois, quando eu conheci, aquilo foi um exemplo para mim. Eu aprendi com aquilo. Eu aprendi o que é ser dono. E a partir de então, tudo que eu passei a fazer na minha carreira, na minha vida pessoal, passei a fazer melhor como se fosse o dono. Então, o conselho para o pessoal em comprometimento é: haja como dono. É atitude, né? Atitude. É Vamos atitude. para a última? Vamos para a última. Qual que é a última, André? Me conta qual que é a última. Qual será? Qual será que eu falei? Qual? Resiliência. Olha. Mas foi boa deixar para o final Sim, essa. porque ela amarra tudo. Excelente. Para eu ser Excelente. comunicador, para eu ser líder, para eu ser humilde, ter senso de dono com o comprometimento, para eu ter todas essas habilidades, eu preciso ser resiliência. E resiliência é um termo que está na moda, mas Tá nem na moda. todas as pessoas sabem o que significam. Ou se sabem, não praticam.
E o Resiliência que é resiliência? é a capacidade de se adaptar às situações, às dificuldades, aos problemas, é se adaptar com força, perseverança e, ao fazê-lo, estar de novo no estado original, como se nada daquilo tivesse acontecido ou me afetado. Então, ansiedade do dia a dia, saiu do trabalho, tá tudo bem, não vai descontar na família. Brigou com o chefe, acabou, resolve com o chefe e vai chegar bem em casa. Não vai ficar ruminando aquilo, ficando doente, guardando aquela mágoa, aquilo. Não precisa. Resiliência. Eu vou passar, vou enfrentar, vou lutar, por mais difícil que seja, mas vou voltar ao meu estado original, ao estado em perfeitas condições. E é um grande desafio isso, porque você tem que se conhecer muito bem, ter uma inteligência emocional absurda para você atingir esse patamar, não é? Você está falando, eu estou me enxergando aqui, tá? Eu estou me vendo nas situações, porque é aí que a gente se vê, né? Enquanto não acontece com a gente acha lindo, maravilhoso. Mas, e quando é com a gente, quando a gente está vivenciando, qual que é o nosso comportamental primordial, primário? É a gente se doer, porque é aquela culpinha atrás das nossas costas, tá lá o chicotation, né? Eu falo que é o chicotation que a gente tem Sim, atrás, que a gente só se bater assim já vai o chicote, já se faz automático. Porque eu não sou bobo o suficiente, porque eu errei, porque agora o que vai acontecer? E é isso. É um trabalho. Gente, tudo que nós estamos falando, né, André? Eu acho que é super importante a gente falar que nada acontece da noite para o dia. Eu estou em processo constante de aprendizado, né? quem me Constante. conhece que está assistindo a live aí, tem Constante. gente que eu vi que está aqui na live que me conhece há 15 anos, há 20 anos. Então, essas pessoas são os maiores exemplos que podem me olhar e falar: pô, o André era assim e agora o André é assim. É, É porque evolução constante, é é evolução, desenvolvimento. não é? Então, é isso, não é assim, nossa, que legal, então é tão fácil assim. É tão. Não é, gente, não é. Vamos ser bem realistas aqui. É um processo, mas tudo nós precisamos querer, né? Não vai ser da noite para o dia. Eu falo isso direto. As pessoas perguntam para mim, né? Quando eu vou nas empresas, eles falam: ah, mas isso daqui vai mudar eles? Precisa que eles mudem. Eu não mudo ninguém. André, você muda alguém, André? Eu não mudo ninguém. Cada um muda dentro do seu aprendizado, da sua evolução, se ela quiser. Ela quer, ela pode até entender que ela precisa, mas ela quer, é o momento dela. Eu preciso emagrecer, mas eu quero ir para academia. Eu preciso mudar como gestor, mas eu quero. Então, existe uma série de coisas. Todas essas habilidades que nós estamos falando, na verdade, são competências, né? Que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o conhecimento você vai fazer um curso, você vai fazer um treinamento, você vai ganhar conhecimento. Que se você colocar em prática, isso vai virar uma habilidade. Mas tudo desde que você tenha atitude de querer. Não vai ser eu, não vai ser. Claro que nós, né, André, que trabalhamos, e a gente tem várias, Madalena, sabe, mais do que ninguém aqui, Fabiano também, que são trainers, nós temos que ter esse entendimento muito claro quando a gente vai dar um treinamento. Nós somos direcionadores, mentores, nós somos facilitadores do processo, né? Mas quem vai querer colocar aquilo em prática é cada um, é o indivíduo, né? Então, isso é muito forte, porque cada um está no seu momento de aprendizado, de evolução, mas eu preciso querer estar evoluindo, estar aprendendo. Dói muito, dói muito. Se chegar para alguém e falar, poxa, Foi eu fácil? Não pisei, foi. eu pisei na bola com você, o que eu posso melhorar, né? É a humildade, é estar disposto a ouvir o que você errou. São todas essas habilidades, muitas vezes, numa situação só.
Porque tá tudo Conjunto, interligado, né? interligados. A Madalena disse aqui com muita perfeição: é querer e precisar. Quando eu quero, eu mudo, transformo. Quando preciso, nem sempre. Nem sempre. Mas tem Exatamente. que querer. Tem que querer, gente. E é o primeiro passo. Dói, dói, mas vai aos poucos. Não se julgue, não se autoflagele, né? Eu acho que é super importante a gente dar o primeiro passo sem expectativa. Eu acho que as coisas a gente fica com grande expectativa, né? Aí que a gente não faz. Porque a gente fica, ai, eu vou fazer, mas e se não, e se? E fica naquela, né? A gente fez até esse exercício, inclusive, né? Eu falei, mas não é o momento agora. Dani, abre aí seu computador, vamos fazer agora. Porque começa, né? Antes feito que perfeito. E a gente vai trabalhando e é um processo. Estamos caminhando para o final da nossa live, só que nós não podemos nos esquecer que haverá um sorteio de uma mentoria online comigo e com a Dani. Então, como o nosso horário já está avançado, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Todos que estão presentes aqui até o final, e a gente vai depois fazer as validações, quem entrou no início e acompanhou completo, coloquem o nome completo aqui no chat e nós vamos fazer amanhã, fazemos um Reels e postamos lá nas nossas páginas do Instagram. Na página Alta Performance Gestão e na página, Dani, no perfil do Instagram, Inspiracional. Com DH, underline inspiracional. Perfeito. Nós vamos colocar na legenda desse vídeo, nos comentários desse vídeo, os dois perfis do Instagram. Alta underline performance underline gestão e dádiva underline inspiracional. Os dois vão estar lá escritos certinhos na descrição do vídeo para vocês entrarem e verem o Reels do sorteio. Nós vamos fazer digitalmente, vamos filmar e colocar amanhã no Reels para a gente não estourar mais o tempo aqui da nossa live. Boa. E caminhando para o... Sim, Dani, pode falar. Só recapitulando, André, aqui, ó, o Felipe, ele colocou aqui as habilidades que a gente falou. Então, falamos de comunicação, escuta ativa, flexibilidade, ele colocou até na ordem, ó, liderança, humildade, criatividade, comprometimento, resiliência, geração Falta inteligência emocional. Isso. E geração de soluções, né? Geração de soluções. Então, repetindo todas as 10 habilidades para quem perdeu: comunicação, inteligência emocional, flexibilidade, liderança, escuta ativa, resiliência, criatividade, geração de soluções, comprometimento e humildade. Essa live vai ficar gravada lá no canal, aqui no canal Alta Performance Gestão e Treinamento. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, podem enviar, recomendar para os amigos assistirem. E na descrição do vídeo vamos colocar todas as informações que vocês precisam. Mas o mais importante, a minha mensagem para vocês é: lembrem-se, essas habilidades se complementam, essas habilidades são entrelaçadas entre si. E o processo de desenvolvimento pessoal depende da sua vontade, da sua decisão e da sua atitude. E ele é um processo contínuo, ele é um processo que vai evoluindo dia após dia. Então, queira e tenha atitude para mudar, para melhorar, e com certeza você vai se tornar uma pessoa, um profissional de alta performance. Dani, qual a sua mensagem para o pessoal? Primeiramente, gratidão. Quero muito agradecer pela oportunidade. Que maravilha, passou assim voando. Sinal que eu acredito que foi muito bom, pelo menos para mim, espero que tenha sido para vocês, mas pelos comentários, eu quero agradecer também todos vocês que estiveram aqui participando, foi maravilhoso. E é isso, eu acho que complementando, faço das minhas palavras, das suas palavras as minhas, André, e só complementando que tudo é possível desde que a gente queira, e estamos em processo de transformação sempre, de evolução, e a vida é uma dádiva, então aproveite. É um presente, aproveite o presente. A gente pensa muito no passado e no futuro. Aproveite o presente, que é o presente é o que nós temos agora. Então, mais uma vez, obrigada e ansiosa para os próximos. Quero muito que tenhamos próximas lives aí, fico à disposição.
Abraço a todos e Todos boa que noite. ficaram conosco, fiquem à vontade depois de colocar lá no vídeo, de enviar dúvidas, perguntas, questões. Nós teremos toda a satisfação de responder. É, podem enviar. Se vocês quiserem levar algum treinamento, alguma palestra para a empresa de vocês, também estamos à disposição para somar e ajudar como pudermos. Mas o mais importante para nós foi a presença de vocês, a interação de vocês aqui conosco, e foi, sem dúvida, muito agradável. Muito obrigado. E a gente espera vocês na próxima live, porque vão ter mais lives, né, Dani? Com certeza, estou à disposição aqui, gente. Foi um prazer, um prazer. Obrigado, pessoal.